achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs, graças ao Senhor. Estamos aqui de novo para desfrutar com vocês dos provérbios e da palavra de Deus, leitura bíblica. Hoje, 21 de janeiro, estamos aqui de novo, graças a Deus, né? E pedimos ao Senhor que todas as nossas irmãs, nossas ouvintes, se encontrem na paz do nosso Deus e que Ele continue abençoando cada irmão, cada irmã, neste dia de hoje, graças a Deus, quarta-feira, dia 21 de janeiro. E vamos desfrutar de provérbios que fala assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Temos como título: aumentar a capacidade do vaso. Sabemos que ninguém nasce conhecendo tudo, por isso é necessário adquirirmos a sabedoria. Os jovens na idade escolar devem se aplicar aos estudos e buscar com afinco o conhecimento, e não apenas eles, mas também os adultos devem procurar sempre aperfeiçoar-se naquilo que fazem. Como vasos que fomos criados, é extremamente importante aumentarmos sempre nossa capacidade. Assim como no mundo secular, precisamos ser cada vez mais capacitados, na vida espiritual não é diferente. Precisamos nos esmerar para dilatar nossa capacidade, a fim de que Deus nos use mais. Um vaso com maior capacidade permite que Deus o use mais. Contudo, lembremos as palavras de Paulo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós buscamos a sabedoria, mas quem a concede é o Senhor. Esse resultado da ação da sabedoria em nós é visto em Provérbios 4, 7 e 8. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Busque adquirir a sabedoria com tudo o que possui e creia que Deus a concederá, como está escrito no livro de Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Quem quiser sabedoria, peça a Deus, que é Deus que tem. Deus é a verdadeira sabedoria, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Amém. Até amanhã. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Arleide Duarte. Bom dia, minhas amadas irmãs. Bom dia, Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, quão bom é te invocar, Senhor. Quão bom é respirar o ar celestial. Senhor Jesus, estamos aqui, amadas, para desfrutar de mais uma rica porção do alimento diário, que tem por título: Ser governada pela palavra. Amém. Ser governado pela palavra. Amém. Vamos ser governadas hoje, amadas, pela palavra. Amém.
E a leitura bíblica, né, para a mensagem de hoje é semana 2, quarta-feira. Amém. A leitura bíblica está em 2 Coríntios 10, 4 a 6, Efésios 3, 17 ao 19, Efésios 4, 10, Hebreus 2, do 7 ao 10. E o versículo para ler a oração está em Hebreus 2, o 5 e o 6, que fala: Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. E o título da mensagem de hoje, repetindo, quarta-feira da semana 2: Quem atenderá ao chamado do Senhor? Amém. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, mas ao homem. Contudo, o ser humano precisa ser encabeçado por Cristo, pois Deus sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. No entanto, embora Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, nem todas as coisas lhe estão sujeitas, efetivamente sujeitas. Por isso Deus conta com a igreja. Deus conta com a igreja. Somos membros do corpo de Cristo e é por meio de seu corpo que Deus está operando para que Cristo seja, primeiramente, o cabeça da igreja e então o cabeça sobre todas as coisas. O trabalho de Deus é encher a igreja com Cristo. E como isso acontece na prática? É por meio de sua palavra. Amém. Na prática, o Senhor enche a sua igreja, enche cada filho seu com a sua palavra. Em Efésios está escrito: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Cristo quer habitar nosso coração, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso significa que não se trata de sermos cheios de doutrinas bíblicas ou de teologias, mas de sermos cheios do próprio Cristo, da realidade divina e não de mera aparência. É para isso que Cristo veio como homem, por nós morreu na cruz e também ressuscitou, para encher todas as coisas consigo mesmo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 4:10. Deus quer que sejamos preenchidos por Cristo. Como Ele fará isso? É pela palavra. O veículo que transporta Cristo até nosso coração é a palavra. É por ela que recebemos a vida e a natureza santa. Ao sermos preenchidos por Cristo, já não vivemos pela lógica humana e nossos pensamentos são levados cativos à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios 10, 4 a 6. A palavra grega para sofismas é logismo, ou seja, lógica humana, argumentação. É a altivez que está na alma que não permite que Cristo se torne o cabeça. Graças a Deus, nós não somos aqueles que vivem pela lógica ou argumentação. Ó Senhor Jesus, seguimos o Espírito e a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus que em nós habita tem o poder de destruir toda lógica e altivez, levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Você está disposto a atender ao chamado do Senhor? Isso começa com sujeitar-se a Cristo, para que Ele, por meio de sua igreja submissa, possa punir toda desobediência, varrer do universo toda rebelião e assim estabelecer seu reino na terra. Esse é o objetivo da igreja. É para isso que estamos aqui. Assim como o Senhor Jesus não se fechou entre quatro paredes, mas percorria aldeias e cidades, nós também temos nossos missionários e comportores nas ruas, anunciando o evangelho do reino. A igreja tem essa incumbência de seguir o Senhor. Amém. A igreja tem essa incumbência de seguir o Senhor. Vamos seguir o nosso amado? Jesus é o Senhor. Bom dia a todos. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Eu posso ver Deus na palavra que é Cristo. Que é Cristo. Que é Cristo. Que é Cristo. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs, bom dia! Hoje, irmã Lene e eu estamos aqui para desfrutarmos da leitura bíblica nesta quarta-feira. Eu quero ler para você o item 4 da imersão de hoje, que diz assim: ao sermos preenchidos por Cristo, já não vivemos pela lógica humana e nossos pensamentos são levados cativos à obediência de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, poderosas para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa palavra está em 2 Coríntios 10, versículos 4 a 6. Graças ao Senhor, nós estamos sendo preenchidos por Cristo. E não é pela nossa força e também nem pela lógica humana
que nós estamos levando cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Não é pela nossa força, também não pela lógica, mas por quê? Porque nós estamos buscando a palavra do Senhor, né? A palavra entrando em nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e lutamos, né? Com as nossas armas espirituais, certo? Ó Senhor Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo que está nos preenchendo, aleluia! Muito bom, isso é muito encorajador para nós que fizemos esse voto de leitura bíblica e que estamos acompanhando de perto a palavra profética, né? Sabendo que as nossas lutas são diárias e nós precisamos mesmo estar armadas e também colocar a nossa mente para ela obedecer a Cristo, né? Que a nossa mente possa pender para o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, que riqueza! Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação, porque nós temos o Senhor, e nessa manhã nós queremos te agradecer por isso, porque o Senhor está nos preenchendo com Cristo. Obrigada, Senhor. Nós recebemos essa vida divina, essa pessoa maravilhosa dentro de nós, que nos está conduzindo à glória. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus, proteja todas as irmãs, Senhor, todas aquelas que têm um coração de busca, possam estar escolhendo o Senhor nesta manhã. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem revelado para nós através da sua palavra. Amém. Aleluia, a palavra faz a obra, né? Basta a gente estar voltados para ela. Amém? Hoje vamos dar continuidade à leitura bíblica de ontem, né? Nós paramos no capítulo 42, versículo 16, né? Quando os irmãos de José vão buscar comida no Egito, ele os reconhece, né? E os trata com hostilidade e manda prendê-los, né? Então agora nós vamos ver qual é a intenção, né, que ele tem, deixando os seus irmãos presos ali por 3 dias. Vamos ver o que ele tem no seu coração, né? Porque ele deixa os seus irmãos presos ali por 3 dias, sob a acusação de serem espiões, né? Vamos ver o desvendar dessa história aqui. Capítulo 42, versículo 17. Vou começar daqui. E deixou todos presos por 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando o cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo, então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia, e não lhes demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse? Não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o almejou na presença deles. Os irmãos de José regressam do Egito. Versículo 25. José ordenou que eles enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro. A cada um um saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal.
Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então, o Senhor da terra respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Peguem o cereal para remediar a fome das suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi. Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim? Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontecesse algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Os irmãos de José voltam ao Egito. Capítulo 43, versículo 1. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos. Pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela. E disse: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, nós já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro
e devolvam o dinheiro restituído da boca do saco de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. José hospeda seus irmãos. Versículo 15. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar, tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem ao abrir o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, o nosso dinheiro intacto. Por isso, nós trouxemos outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ele ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é a abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele, até ficarem alegres. Que coisa mais linda, né? De ver, né? Dá a impressão que a gente tá ali na sala com eles ali, né? Bom, graças ao Senhor por mais uma leitura de hoje, né? Termina aqui a leitura no capítulo 43, versículo 34. E agora nós vamos a algumas notas. Faço uso da Bíblia King James.
Agora, né, ontem eu fiquei imaginando como é que eles ficaram lá 3 dias presos, com certeza conversando entre si, né? Achando, né? Puxa, o Senhor está realmente nos punindo aqui, né? Não é verdade? Então, na nota 42, 21 a 26, fala assim: o tratamento severo que os irmãos tiveram no Egito, a terra para onde tinham enviado José, bem como as duras exigências que lhes foram feitas, deixavam claro para eles que os mesmos estavam sendo punidos pelo que haviam feito a seu irmão. Então, eles perceberam isso. Olha, nós estamos passando por isso porque nós vendemos o nosso irmão aqui para o Egito, né? E isso aconteceu 20 anos antes. Rúben, mais velho do grupo, o que impedira José de ser morto por seus irmãos, interpretou os eventos atuais como uma divina prestação de contas por causa do sangue de José, ou seja, pela sua morte, né? A defesa que Rúben fizera anteriormente de José e sua atual repreensão a seus irmãos pode explicar o motivo pelo qual Simeão, o segundo na ordem do nascimento, foi detido ao invés de Rúben. Sim, né? Porque Rúben é o primogênito. É lógico que se ele quisesse prender alguém ali, né? Ficar detido ali, ele escolheria o primogênito. Mas como Rúben falou todas essas palavras, então, ao invés de Rúben, ele colocou Simeão, que é o segundo filho, segundo a ordem de nascimento. José, cujo coração, mas não sua aparência visível, havia sido abrandado para com seus irmãos pelos comentários de Rúben, ele entendeu as palavras que eles falaram em hebraico, né? Então, ele entendeu o que Rúben falou e chorou. Após despedi-los, José, compassivamente, providenciou não somente o trigo para a família, mas também devolveu o dinheiro, cada um no seu saco de mantimento. E lhes deu mantimentos para a viagem. Então, veja só, suprimento para a viagem, mais o mantimento que eles tinham comprado e mais o dinheiro devolvido. Os atos de bondade de José provavelmente também pretendiam testar o caráter de seus irmãos. Se eles fossem honestos, eles devolveriam dinheiro. Nota 42, 27 a 35. Os irmãos de José, que outrora o venderam por dinheiro, agora sentiam que o coração lhes saía pela boca. Ao receberem este dinheiro da parte dele, eles ficaram preocupados com a possibilidade de serem perseguidos como criminosos. Eles tremeram de medo daquilo que Deus lhes fizera. Ao chegar em casa, Jacó foi saudado apenas por 9 filhos. A questão piorou quando o patriarca foi informado de que eles foram acusados de serem espiões e que o clã só poderia ter Simeão de volta e fazer negócios por mais comida no Egito se os homens levassem seu irmão mais jovem, Benjamim. Todos ficaram ainda mais amedrontados quando encontraram uma bolsa cheia de prata dentro do saco de cada um. Agora, todos os 9 irmãos poderiam ser aprisionados como ladrões, caso retornassem um dia para o Egito. Olha que situação, hein? Ele mandou 10 filhos, voltaram só 9. Já? Cadê Simeão? Simeão está preso. Por quê? Aí contaram a história para ele. E agora, além disso tudo, tem um dinheiro devolvido na boca do saco. E agora a gente vai ser chamado de ladrão. Nós não vamos poder voltar sem Benjamim. E também, quando voltarmos, corremos o risco de sermos presos de novo, porque o dinheiro está todo devolvido aqui. E agora, o que faremos? Que situação difícil, né? Nota 42, 36 a 38. Dominado pelo desespero em vista do relato de seus filhos, Jacó respondeu dizendo: todas essas coisas estão contra mim.
Sua inflexível recusa em permitir que Benjamim descesse com seus irmãos ao Egito era compreensível, né? Mas era irracional. Uma vez que ela significava que todo o clã iria morrer de fome. Rúben, que certa vez salvara a vida de José, agora se adiantou para salvar o clã, ou seja, a tribo toda, né? Ele se opôs aos temores de seu pai, de perder Benjamim, oferecendo para experimentar a perda de 2 de seus 4 filhos. Caso acontecesse alguma coisa com o jovem, uma viagem ao retorno do Egito, Jacó poderia matar seus filhos. Essa era a proposta que ele estava fazendo para o seu pai. Se Benjamim morresse, Rúben experimentaria um destino proporcionalmente pior do que o seu pai, né? Porque Jacó teria perdido 2 filhos e ele perderia 4. Todavia, o argumento de Rúben não causou nenhum efeito sobre Jacó. Nota 43, de 1 a 10. Após 2 anos de fome, a família de Jacó havia usado todo o trigo comprado. Jacó, como cabeça da clã, ordenou que 9 de seus filhos retornassem ao Egito e comprassem mais comida. Judá, o 4º filho de Jacó, mas ainda o mais confiável, né? Lembrou a seu pai que ele deveria enviar Benjamim, para que a família pudesse comprar os alimentos. Em resposta, Israel, que antes era conhecido por suas fraudes, acusou seus filhos de agirem tão maldosamente com ele por contarem a verdade ao egípcio, dizendo: por que vocês contaram que vocês têm outro irmão? E eu fiquei pensando ontem, né? Por que foram os 9 filhos? Ele poderia ter mandado um só, né? Mas eram 9 famílias ali, né? E certamente tinha restrição ali. Poderiam comprar tantos quilos, né, de mantimento. Então, se fosse uma pessoa só, não poderia comprar comida para toda a clã. Então, por isso que era necessário ir os 10, né, para que cada família tivesse a sua porção de mantimento garantida, né? E o que eles trouxeram aqui, vocês viram que deu para 2 anos. Então, eles trouxeram muita comida. Nota 43, de 15 a 24. Quando os homens retornaram a José no Egito, eles foram levados à casa do próprio José. Eles ficaram com medo e pensaram que seriam presos e feitos escravos. Olha só o que eles imaginaram, né? Como punição por levarem o dinheiro original do trigo e de volta para Canaã. Porém, o administrador informou-lhes que já havia recebido o dinheiro deles. Tudo parecia bem, pois Simeão lhes foi trazido na prisão e eles receberam um sinal tradicional de hospitalidade, água para lavar os pés, né? Então, aqui a gente entende que quem pagou aquela comida que eles levaram foi o próprio José, né? José devolve a porção de cada um nos sacos, né? Nota 43, 25 a 28. Informados de que comeriam a refeição do meio-dia com José, isto é, a primeira refeição do dia, os irmãos prepararam o presente comestível, porque o pai deles havia dito, né? Jacó falou: você leve presente para esse homem egípcio. Leve mel, leve amêndoas, né? Leve as riquezas da terra aqui para o egípcio, né? E então eles levaram o presente comestível. Humildemente ofereceram a José o presente. Em seguida, o poderoso egípcio interrogou-lhes a respeito deles, a respeito do pai, a respeito do filho, né? Isso não era deles estranharem, porque é comum, né? Você perguntar como vai a família, né? Como é que está o seu pai? Ele está vivo ainda, né? 2 anos se passaram, né? Então, ele perguntando aí pelo pai dele. José, quando olha para Benjamim, já o reconhece de cara, né? 43, 29 a 31. José confirmou a identidade de seu irmão Benjamim, o único outro filho da sua mãe, né?
e, consequentemente, o seu único irmão. A bênção de José a Benjamim, em nome de Deus, foi a primeira vez na qual José abençoou um de seus irmãos. Embora ele tivesse se emocionado anteriormente na presença de seus irmãos, ao avistar Benjamim, ele ficou muitíssimo comovido. Para manter sua dignidade, não chorar ali na frente de todos, ele se apressou, saiu ali da sala e chorou. Depois ele se recompôs e voltou. Nota 43, 32 a 34. Por motivos de preconceitos raciais e culturais, a refeição foi servida em 2 mesas diferentes. A comida foi primeiramente levada a José e ao restante dos egípcios. Então, José estava numa mesa à parte junto com os egípcios. E na outra mesa estavam os judeus. Por quê? Agora a gente vai saber o porquê. Como indicação de respeito pelo critério de idade entre seus estrangeiros, os irmãos foram colocados à mesa do primogênito ao mais jovem. Um fato que eles se maravilharam entre si, eles acharam isso maravilhoso, Porquanto isso requeria um conhecimento detalhado da família. Então, ele saberia com quem ele estava falando ali, Segundo a ordem, de nascimento de cada um, ele saberia ali quem era o primogênito, quem era o mais novo, Enfim, estavam todos ali numerados, seguindo a ordem de nascimento, sentados à mesa. Então, os criados traziam a porção de cada um e colocavam à frente dele, E algo curioso é que a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. Eu vou ler a nota para vocês, tá? A porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros irmãos. José pode ter se assegurado de que eles bebessem à vontade para afrouxar o comedimento dos irmãos. No caso de terem alguma inveja ou ódio para com Benjamim, o filho de Raquel, dessa maneira seria mais provável que viesse à tona. Então, ele quis mesmo causar ciúme, Colocando a porção de comida 5 vezes maior do que os outros irmãos, a intenção dele era realmente provocar inveja ali. Amanhã nós vamos entender tudo isso que está acontecendo e José vai se revelar a seus irmãos. Amém? Eu espero vocês para a gente continuar essa história amanhã, tá bom? Agora a irmã Lene vai trazer para nós também Salmos de Davi, Provérbios de Salomão e o livro de Mateus. Fiquem com a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Então, continuando com a leitura bíblica, seguindo o roteiro anual, vamos ler Salmos, capítulo 18, versículo 16 até o 36. Vamos ler também Provérbios, capítulo 4, versículos 7 até o 9. E o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 47 até o capítulo 14, do 1 até o 12. Então, vamos ler Salmos 18, começa o 16. Ainda é Cântico de Vitória. Vamos terminar hoje esse capítulo. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Versículo 20. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei
os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. 31. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Amém? Agora vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículos 7 até o 9. Fala assim: o princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquira o entendimento e valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá uma diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Amém. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 47. E vamos também ler um pedacinho do capítulo 14. Agora, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão separando os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhe disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado a não ser
na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Capítulo 14. A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Amém? Até amanhã com mais leitura bíblica. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor.